Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos aqui na nossa segunda aula do curso de pré-cálculo. Na aula anterior, nós conversamos sobre funções. Então é bem importante que você tenha um conhecimento dessa parte de funções para facilitar o entendimento nessa próxima etapa que vamos entrar, o assunto chamado limites. O limite é a base também para o próximo assunto que se chamará derivadas. Então, caso tenha dúvidas, assista a aula anterior, entenda os conteúdos e retome aqui. Então hoje iniciaremos a ideia de limites. E principalmente vamos pela ideia da intuitiva. Então nós temos uma função que foi dada ali. F de x igual a x ao quadrado menos 1 divididos por x menos 1. Lembre-se na aula anterior que nós vimos de função. O x é a variável independente e existe o domínio. Então, o que era mesmo o domínio? Os possíveis valores de x. Nessa função, será que eu poderia colocar qualquer valor para x? Poderia atribuir qualquer valor para x? A resposta seria não, porque ali nós temos um denominador. Se o x for igual a 1, o que irá acontecer aqui? X igual a 1. Você vai ter 1 ao quadrado, que vai dar 1 menos 1. Divididos por também 1 menos 1, que vai dar 0 sobre 0. Que na matemática isso é uma indeterminação. Se você pegar qualquer número que seja diferente de 0 no numerador, que é a parte de cima, por exemplo, 5 divididos por 0. Se você colocar isso na tua calculadora, no Excel, ele não vai aceitar. Ele vai apontar isso como um erro. Então veja que 5 divididos por 0 é diferente de 0 divididos por 5. Certo? Então, assim, 0 divididos por qualquer número, ele vai dar 0, né? Mas os 5 divididos por 0, 7 divididos por 0, sempre vai dar um erro na calculadora, porque é algo indeterminado. Então, aqui eu poderia atribuir qualquer valor para x, no sentido de ser valor positivo ou negativo, sim. Só que o valor do denominador, o valor aqui de baixo, ele tem que ser diferente de 0. Ou seja, esse x menos 1 tem que dar diferente de 0. Isso vai acontecer quando o x for diferente de 1. Então, o meu domínio, ele aceitaria qualquer valor, desde que o x seja diferente do 1. Então, se eu fosse representar um gráfico, será que eu conseguiria fazer um gráfico? Sim. Basta eu atribuir valores para x e vou obter os valores do f de x, como vimos na aula anterior. Então, como é que funciona aqui? Eu fiz uma tabelinha. Atribuir valores para x variando de menos 4 até o mais 4, indo de 1 em 1 o passo. Então, menos 4, quando você põe o x na função, o f de x vai dar menos 3. Quando você colocar menos 3, o f de x vai dar menos 2, e assim sucessivamente. Quando você colocar 0, vai dar 1. E quando você colocar 1, coloquei aqui, vai ser uma interrogação. Você não vai conseguir obter esse valor. É interessante nós analisarmos, para entender o limite, via gráfico. Como que nós podemos fazer para analisar via gráfico? Nós podemos desenhar os pontos, mas eu sei que um ponto ele não vai ser determinado. Então, o que acontece quando nós fazemos um gráfico? Então, aqui está o gráfico da função. Ela dá uma reta aqui. Mas o que acontece aqui, ó, no ponto do x igual a 1, quando o x vale 1, existe uma indeterminação. Ó, a bolinha fica aberta, porque esse valor não é definido. Então, ao fazer o gráfico da função, eu sei que eu consigo atribuir qualquer ponto menos o x igual a 1, porque existe essa indefinição. Então, o gráfico da função não é definido nesse ponto. É um erro matemático, não definido. Então, por isso que ali eu fico com a bolinha aberta. Está claro? Então, vamos em frente aqui. Opa! Então, o gráfico da função não é definido para x igual a 1. Mas, para a gente entender a ideia de limite, é necessário entender o que ocorre com os valores próximos de 1. Por exemplo, 1 não pode, mas será que eu não poderia colocar 1,01, 1,02, 0,99, 0,93? O que aconteceria se eu fizesse isso? Certo? Então, assim, eu vou fazer uma análise colocando valores muito próximos de 1, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado
direito. Então, 0,999, 0,9999, 1,01, 1,001. E fazer essa análise sabendo que o meu valor ali, ele não pode chegar até 1. Então, o meu limite dessa função, ele vai ser o valor de 2 ali, porque ele vai estar convergindo para cá, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, o que acontece? Nós analisamos os valores da função quando o x tende a 1. Então, nós dizemos assim, o x não pode ser 1. Por que não pode ser 1? Porque é uma indeterminação nesse caso, mas nós podemos dizer que o x se aproxima de 1. Então, nós podemos pegar valores muito próximos de 1. Então, eu estou dizendo que o x não é 1, que ele está tendendo a 1. Tanto para valores maiores quanto para valores menores, como eu mostrei aqui para vocês no gráfico. Ó. Aqui está 1, eu vou pegar valores maiores que 1 e menores que 1. Então, esses são chamados valores à direita e valores à esquerda. Então, valores de x muito próximos de 1, porém menores, esses são chamados de valores à esquerda. Então, são os valores menores que 1, mas são bem próximos desse valor. Tá? Então, menores que 1 seria 0,999, 0,9999 e assim vai. Tá? Você pode pegar vários valores à esquerda, mas também pode pegar valores que sejam levemente maiores que 1. Então, esses valores da direita também podem ser maiores que 1, porém eles serão muito próximos. Então, os valores maiores do que 1 são chamados de valores à direita. Então, vamos imaginar aqui a situação. Eu tenho a tabela, certo? Nessa tabela, eu até vou colocar aqui ela mais passo a passo, né? Eu coloquei valores à esquerda e valores à direita. Então, por exemplo, o 0,9. Eu vi que o 1 eu não posso colocar na função, certo? Mas o 0,9 eu posso colocar? Posso. Então, a hora que eu colocar o 0,9 na função, eu vou obter uma resposta, que é 1,9. Então, esse é um valor à esquerda, lembra? Menor que 1, mais próximo de 1. E se eu pegar ainda um valor mais próximo de 1, 0,99, eu vou achar alguma coisa? Vou achar 1,99. 0,999, com 3 noves depois da vírgula. Vou obter 1,999. 0,999. Vai ficando cada vez, ó. Conforme o meu valor de x vai se aproximando de 1, se aproxima de 1, o que nós percebemos? O valor de f de x, ele vai se aproximando de 2. Então, se aproxima de 2. Isso pela esquerda, valores menores do que 1. E pela direita, será que esse comportamento seria parecido? Então, por exemplo, o que eu sei aqui? Pela direita, se eu trocasse o x por 1,1, eu ia ter o resultado 2,1. Então, um valor maior que 1. Mas vamos deixar ele ainda mais próximo de 1. 1,01 teria um valor de 2,01. 1,001 tem 2,001. 1,001, 2,0001. Então, aqui, ó, observe, esse número está ficando cada vez mais próximo de 1. Então, ele se aproxima de 1. Consequentemente, o f de x ele está se aproximando de 2. Então, eu sei que ele nunca vai ser 1, porque o 1 é uma indeterminação. Se o resultado nunca vai ser 1, ele nunca vai chegar a minha resposta, o f de x, a dar 2, mas ele está tendendo a 2. O 2 é meu valor limite. Então, se eu pegar essa função, conforme o x se aproxima de 1, a resposta vai se aproximando de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, o valor 2 é o valor que vai chegar, está quase chegando em 2. Aqui também está quase chegando em 2, mas ele nunca chega em 2. Então, 2 é meu valor limite. Então, aqui tem uma observação, ó, ficou um pouquinho a minha letra ali em cima, né? Deixa eu até apagar aqui com a borracha. O que acontece aqui, gente? Eu tenho que o 2 é o meu limite, certo? Porque o meu número vai se aproximando de 2. Conforme ele se aproxima de 2, conforme o x tende a 1, o número se aproxima de 2. Então, 2 é o valor que ele nunca vai chegar, mas é o valor cada vez ele vai se aproximando mais. Então, o 2 é o valor limite da função, conforme o x se aproxima de 1. Então, o x nunca chega a 1, ele se aproxima. A gente diz que o x tende a 1. Então, a gente coloca uma flechinha. Essa flechinha, aqui na parte de limite, vai significar tende. Ou seja, o valor nunca vai ser 1, mas ele vai tender a 2. Conforme o número x vai tendendo para 1, o resultado, a função, vai chegar no valor limite. Esse valor limite é o 2. Essa que é a noção intuitiva do limite.
Não é difícil de entender, só tem que analisar. Então, como é que funciona? Eu tenho essa função, essa que é a minha representação. Então, eu sei aqui que o 1 não pode ser colocado aqui, certo? Como eu mostrei para vocês, o limite tem que ser valor diferente de 1. Aqui, eu vou dizer qual que é o limite dessa função quando x tende a 1. Então, assim, essa flechinha eu mostrei para vocês. O que é essa flechinha? Quer dizer que o x tende. Então, a flechinha é tende. Então, x flechinha 1. X tende a 1. Conforme o x vai tendendo a 1, vamos voltar aqui para a tabela. Conforme o x vai tendendo a 1, o f de x vai tendendo a 2. Conforme o x vai tendendo a 1, o f de x vai tendendo a 2. Então, conforme o x tende a 1, certo? O que acontece com o f de x? Ele vai chegar em 2, mas o 2 é o meu valor que ele nunca chega. É o meu valor limite. Então, o valor limite da função é 2. Então, qual que seria o limite de x ao quadrado menos 1 divididos por x menos 1 com x tendendo a 1? O limite seria 2. Então, assim, quando você tem uma função e você diz que o x não é aquele valor, mas que ele está tendendo aquele valor. Então, aqui no caso, ó, x tende a A. O resultado do valor que vai tender é chamado limite. Aqui nós representamos pela letra L. Então, se os valores assumidos por uma função chamada f de x, como vimos na aula anterior, arbitrariamente se aproximam de um valor L. Então, esse valor L que ele vai se aproximar é o limite. Então, quanto mais os valores de x vão tendendo a A, ou seja, quanto mais o valor de x se aproxima de A, mais o valor L vai se aproximar do limite. Então, eu escrevo o limite de uma função com x tendendo a A é igual ao valor L. Só que existe uma característica. Nem sempre você vai conseguir chegar num limite. Por quê? Analisem que eu fiz de duas formas. Eu analisei o valor pela direita e o valor pela esquerda. O meu valor analisado era x igual a 1, porque o x não poderia ser igual a 1, então eu disse que o x tendia a 1. Então eu fiz valores analisados menores do que 1, nós representamos assim, ó, x, 1, menos. Esse menos aqui em cima significa que é pela esquerda. Ou seja, o que seria a esquerda na reta numérica? Os valores menores do que 1, mais próximos de 1. 0,9, 0,99, 0,999 e assim sucessivamente. Então, eu também poderia fazer uma análise do x tendendo a 1 pela direita. Então, eu representaria, sim, um positivo. Esse positivo significa que é pela direita. Então, pela direita é ser valor maior do que 1. 1,01, 1,001 e assim sucessivamente. Então, assim, o limite de uma função só vai existir, né, quando você tiver essa indeterminação, se e somente se o limite pela esquerda e o limite pela direita forem iguais. Vamos voltar ali para o meu exemplo para ficar mais claro. Veja, o meu número era 1. X, né? X igual a 1. Então, eu peguei valores pela esquerda, menores do que 1, que está aqui nessa coluna. Quando o x está tendendo a 1, o meu resultado aqui estava tendendo a 2. Então, 1 pela esquerda. Agora, nós vamos analisar 1 pela direita, que está aqui, ó. Então, um valor um pouquinho maior que 1, mas que está chegando no 1, ó, cada vez mais próximo do 1. Conforme se aproxima do 1, também se aproxima do 2. Então, tanto pela esquerda quanto pela direita, os valores estão se aproximando do 2. Então, esse limite existe, porque pela esquerda e pela direita, eles estão tendendo ao mesmo valor que é 2. Suponhamos que eu tivesse um exemplo, que na esquerda estivesse se aproximando de 2 e pela direita estivesse se aproximando de 8. Exemplo, assim, aleatório que eu peguei aqui. Pela esquerda e pela direita não estariam se aproximando pelo mesmo valor. Então, como eles não estariam se aproximando pelo mesmo valor, nesse caso, o limite não existiria. Então, para um limite existir, ele tem uma condição. Essa condição é a seguinte, que tanto pela esquerda quanto pela direita, eles tendam ao mesmo valor. É assim que funciona. Essa que é a ideia do limite, para que fique bem claro para vocês. Agora vamos pegar um segundo exemplo. Ó. Então aqui no exemplo anterior, né, a gente viu aqui, até coloquei a tabelinha aqui de novo para vocês. Ó. Valor pela esquerda está se aproximando de 2. Valores pela direita também está se aproximando de 2. Então aqui, o 2 é o valor limite da função, conforme o valor x se aproxima de 1. Então o limite dessa função é 2. E agora vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho uma função, menos 1 sobre
x. E o x tendendo a zero. Se o x vai ser igual a zero, eu vou cair nessa questão. Ó. Se o x fosse igual a zero, eu ia ter minha função 1 sobre 0. E a hora que eu colocasse na calculadora 1 sobre 0, ela iria dar um erro. Certo? Ela não iria aceitar esse valor. Então, nós vamos trabalhar daquela ideia. O valor não vai ser igual a zero. Ele vai tender a zero, que é diferente. Certo? Então, agora, aqui, nós entendemos que o valor de x não pode ser zero, porque você não pode dividir por zero. Então, meu domínio seria qualquer valor de x, desde que x seja diferente de zero. Agora, existe limite? Existe um valor limite? É a pergunta que eu faço para você. Como você vai saber se existe valor limite? Você tem que fazer o teste pela direita e pela esquerda. Então, por exemplo, você tem que pegar o x 0 pela esquerda e o x0 pela direita. Vamos imaginar aqui quais seriam esses valores. São valores menores do que zero. Valor menor que zero é negativo. Então, você tem, por exemplo, menos 0,9, menos 0,99, menos 0,999, menos 0,9999. Se fosse pela direita, desculpa, o 0,09 vai dar quase 1. Me perdoa, aqui em cima não foi um bom exemplo. Deixa eu arrumar aqui, ó. Se eu estiver pegando valores próximos de zero, ele seria o 0,1. Então, vamos pegar ali como exemplo, tá? Então, aqui, ó, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, todos negativos, porque eles são menores do que zero. E a direita a mesma coisa, os positivos, um pouquinho maior que zero, sempre se aproximando de zero. Então, observe que você vai fazer essa divisão. Quando você fizer essa divisão, você vai ter uma resposta. Ó. O que vai acontecendo com os teus números? Por exemplo, menos 0,1. Menos com menos vai ficar mais. Então, quando você montar uma tabelinha, então aqui são os valores à esquerda. Como que representa os valores à esquerda? 0, negativo. E os valores à direita, 0, positivo. Então, valores maiores que 0, mas muito próximo de 0. Então, veja aqui, está cada vez mais se aproximando do 0. O que está acontecendo com a resposta aqui? Então, qual que é a minha função? Vamos lá trabalhar com a minha função. A minha função é menos 1 sobre x. Se o x vale menos 0,1, eu vou ter um menos com menos, vai dar mais. Então, vai dar 1 sobre 0,1, que vai dar 10. Aqui, o próximo número daria 100, 1.000, 10.000. Gente, o que está acontecendo conforme o número está se aproximando de zero? O número aqui do lado está ficando cada vez maior, certo? Então, o próximo número aqui na sequência, ó, seria esse valor aqui, ó, 100.000. Então, e cada vez ele iria aumentando mais. Esse número, conforme o valor vai se aproximando de zero, esse número vai ficando cada vez maior. Vai chegar uma hora que ele vai se aproximar do infinito. O que é o infinito? Um valor muito grande. Aqui nessa situação, no outro ponto, aqui tem um sinal de menos, ó. Aqui é mais. Então, quando você troca aqui menos com mais, vai dar menos. O que acontece? Vai ficar menos 10, menos 100, menos 1.000, menos 10.000 e assim vai. Aqui eles são iguais em módulo, mas eles têm um sinal diferente. Então, você não pode dizer que 10.000 positivo é igual a 10.000 negativo. Então, aqui vai ficando um número cada vez mais próximo do infinito, só que com sinal negativo. Então, esse aqui vai tentando convergir para o menos infinito. Então, gente, esse aqui converge para números grandes, mas do lado contrário da reta, como se fosse uma dívida, ficando cada vez maior com o sinal de menos. Aqui o número cada vez maior com o sinal de mais. Tá? Então, eles não convergem para o mesmo lado. Então, os valores da esquerda e da direita não estão convergindo para o mesmo lado, diferente do exemplo anterior, que ia para o mais 2 de um lado e o mais 2 do outro. Então, ali existe o limite que é 2. Então, aqui, se eu fosse representar graficamente esse valor, se eu fosse representar de uma forma gráfica, eles não convergiriam para o mesmo ponto. Então, o que eu posso concluir? Os valores pela direita e pela esquerda não se aproximam. Então, não existe o limite dessa função, tá? Porque um se aproxima para o mais infinito e o outro se aproxima para o menos infinito. Então, assim, quando você tiver uma indeterminação, esse é o jeito que você faz. Você tem que analisar se está indo para a direita ou está indo para a esquerda. Agora, você pode ter situações mais simples. Por exemplo, aqui... Opa, se meu PowerPoint aceitar aqui, né? Ele tá apagando tudo aqui, vamos lá. Aí,
Não foi ainda. 10-0 para o PowerPoint. Vamos, amiguinho. Então, aqui. Deixa eu recomeçar aqui. Então, ó, o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma outra função. Mas, gente, olha o domínio dessa função. Esse domínio seria 2x, a função seria 2x mais 1. Aqui não tem nenhuma restrição. Eu poderia usar valor positivo, negativo. Então, esse gráfico ele seria contínuo. Ele não teria nenhuma quebra. Então, aqui, ó, eu não teria problema. Não precisaria fazer o limite pela direita e pela esquerda para eu conseguir achar o valor da questão. Então, aqui seria algo direto a ser feito. Sabe? Então, aqui eu não teria nenhuma restrição. Aqui, como é que eu calcularia o valor limite? Quando você tem uma função dessa forma, é bem simples. É só você dizer que o x vai para 3, que você sabe para onde que ele vai tender a tua resposta. Então, o limite da minha função, 2x mais 1, com o x tendendo a 3. Bastaria você dizer aqui, ó, 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ou seja, conforme o x vai se aproximando de 3, o f de x, a função vai tendendo ao valor 7. Quando não tiver restrição, é bem direto para você fazer a situação. Então, aqui está ele resolvido, o problema, né? Aí você consegue fazer. Tá? Você consegue ter uma resolução de uma maneira rápida, de uma maneira fácil. Tá? Agora, vamos resolver aqui o próximo problema, que seria o seguinte, ó. Determine o limite da função. Eu sei que o denominador não pode ser 0. Então, ó, 2x mais 1 tem que ser diferente de 0. Vou passar o 1 para lá, 2x tem que ser diferente de menos 1. Ou seja, x tem que ser diferente de meio. Mas aqui, ó, o x não está tendendo a meio, o x está tendendo a 3. Então, aqui não tem um problema nenhum. Então, como é que eu resolvo quando o x tende a 3? Não tem problema de restrição? Vai direto, porque daí ele vai ser um gráfico contínuo, ele não vai ter problema de chegar pelos limites laterais de uma forma diferente. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Só substitui direto, ó, limite de x. X vale 3. 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, mais 17. Tudo isso está dividido por 2x mais 1. Opa, o x aqui também eu já sei, né? Vou trocar aqui por 3. Ó. 2 vezes 3 mais 1. E eu sei que a resposta aqui vai estar elevado a meio. Então, conforme o x tende a 3, como aqui não tem um problema de restrição, eu resolvo de uma forma bem direta. Então, como que vai ficar minha resolução aqui? Então, aqui, 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 3, 9, mais 17. Tudo isso divididos por 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Isso está elevado a meio e o x tende a 3. Então, isso aqui vai ser o limite do valor ali de cima. Quanto que vai dar? 9 mais 17. Então, isso dá 35. 35 divididos por 7 dá 5. Então, aqui, no caso, o limite vai dar 5 elevado a meio, com o x tendendo a 3. Vamos só ver se eu acertei as continhas aqui. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Em cima, 3 vezes 3, 9, mais 9, mais 17. Beleza, então vai dar isso mesmo. 9 mais 9, 18, mais 17 vai dar 35. Divididos por 7 vai dar 5. Então, aqui no caso, ó, o 5 elevado a meio. 5 elevado a meio, então aqui o limite de x tendendo a 3. 5 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 5. Então, basta você colocar na calculadora o valor da raiz quadrada de 5. Então, a raiz quadrada de 5, ela vai dar aproximadamente 2,24. Então, conforme o x tende a 3, a função vai tendendo a 2,24. Então, o limite vai ser 2,24. Esse é o valor do limite da função. Beleza, gente? Mais um exercício para a gente fazer aqui. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que averiguar. A minha sugestão nesse exercício é aquela que eu dou sempre para vocês. Sempre que tiver exercício, pausa o vídeo, resolva e confere com a minha resolução. Aqui, ó, eu já sei
que eu tenho um denominador. Esse denominador não pode ser zero. De forma alguma, ele pode ser zero. Então, o que acontece aqui, gente? O que acontece aqui é que eu sei que o 3x menos 6 tem que ser diferente de zero. Então, 3x tem que ser diferente de 6, o x tem que ser diferente de 2. O x está tendendo a 2 aqui. Beleza? Então, assim, para eu achar o limite, eu teria que fazer de uma forma gráfica, de uma forma pela direita, pela esquerda, para ver se vale a função. Mas quando eu olho esse tipo de função, eu consigo trabalhar com ela um pouquinho mais rápido. Por que, professor, que você consegue trabalhar um pouquinho mais rápido? Pelo seguinte, se eu olhar, ó, tem o 6 e o 24, tem o 3 e o 6, eles são múltiplos. Eu consigo dar uma trabalhadinha com essa função, certo? Então, como é que seria aqui? Eu tenho o 6 e o 24, que são múltiplos um do outro. Então, eu poderia colocar em evidência. Então, lembre como é que ficaria aqui, ó, 6, quando você coloca em evidência. Põe em parênteses, 6 divididos por 6 dá 1. Sobrou o x ao quadrado. Tá? Menos 24 divididos por 6. Você sabe que 4 vezes 6 é 24, mas aqui tem um sinal de menos. Então, aqui vai ficar menos 4. Divididos por, eu tenho 3 e o menos 6. Ambos são múltiplos de 3, então posso colocar o 3 aqui também ó, em evidência. Tá? Então, 3x divididos por 3, sobra x. Menos 6 divididos por 3, sobra menos 2. Opa! Então, aqui ó, é uma multiplicação. Quando está multiplicando, eu posso simplificar. Por 3 e por 3, 6 divididos por 3 vai dar 2. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 2x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Então, o que eu fiz? Eu só peguei essa função aqui, ó, e simplifiquei. Tá? Claro que ele está dentro aqui do limite, tá? Então, esse termo vai estar aqui dentro. X menos 2. Mas observe o seguinte, ali eu tenho um x ao quadrado menos 4. 4 não é 2 ao quadrado? Então, isso aqui poderia pensar x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aí, você tem que lembrar de uma propriedade de matemática, lá da escola. Então, por exemplo, já vou revisar as três com vocês aqui, ó. A mais B ao quadrado. A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Então, quando você tem A mais B elevado ao quadrado, é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Se fosse menos, A menos B ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Quando você tem A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Isso dá a mesma coisa que A mais B vezes A menos B. Porque ó, A vezes A ao quadrado. A mais com menos, menos AB, mais AB, mais B ao quadrado. Esses dois termos se cancelam. Então, quando você tem A ao quadrado mais B ao quadrado, mais não, o menos ao quadrado menos B ao quadrado. É a mesma coisa que você escrevesse A mais B, o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Então, observe que aqui, ó, o A é o papel do x. O B é o papel do 2, que 2 é o 4 ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Então, se eu tenho x ao quadrado menos 2 ao quadrado, eu posso escrever o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo, que é a mesma coisa. Então, essa é uma propriedade lá de matemática. Então, aqui está o exercício resolvido, ó. Então, aqui, ó, primeiro que essa aqui é a minha função. Limite de x tendendo a 2. 6x ao quadrado menos 24 divididos por 3x menos 6. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que primeiro eu vou colocar o 6 em evidência em cima e o 3 em evidência embaixo. Aí, 6 divididos por 3 dá 2. O 2 está aqui. Agora, isso aqui eu tenho x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4. Isso assemelha a diferença de quadrados. X ao quadrado menos 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado dá 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que x mais 2 vezes x menos 2, que está aqui, ó. X mais 2 vezes x menos 2. Se eu trocar a ordem aqui dos dois, não tem problema. Então, o que acontece? Agora, eu estou tudo multiplicando aqui, ó. Quando está multiplicando, eu posso simplificar. Porque isso aqui apareceu um x menos 2. O x menos 2 é o que eu tenho ali
embaixo, ó, x menos 2 com x menos 2 eu corto. Então eu sei que o limite de 2x mais 2 com x tendendo a 2. Eu simplifiquei toda aquela minha equação. Agora, para achar o valor limite, é bem mais fácil aqui, ó. Só eu multiplicar. Então, aqui eu tenho que trocar o x por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 2. 2 mais 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, o limite, quando x tende a 2, o limite da função vai ser 8. Esse é o valor limite. Tá claro, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando bem. Agora nós vamos falar algumas propriedades de limite. Quais são as propriedades de limite? Limite de C com x tendendo a A é igual a C. O C, gente, aqui é uma constante. O que é uma constante? Um valor que não dependa de x. E esse A é qualquer número. Por exemplo, assim, o limite de 5 com x tendendo a 2. Essa função, ela tem um valor constante, ela vale sempre 5. Então, aqui o valor seria 5. Então, o limite de 7 com x tendendo a menos 1. Não importa que não depende do x, ó, o x não interfere, o resultado sempre vai ser 7. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Entendido? Agora, se eu tenho só um x direto, ó, o limite de x com x tendendo a A. Isso aqui é direto, ó, eu não tenho nenhuma função, não está dividido por nada. Então, esse x, ó, limite com x, esse A é qualquer número, ó, x tendendo a menos 2. Se o x tende a menos 2, quanto que vale o x? Menos 2. Limite de x tendendo a 9 com x. Então, se eu trocar x por 9, a resposta vai ser 9. Então, esse aqui é um limite bem direto. Agora, vamos imaginar que nós tenhamos duas funções. Uma primeira que eu chamei de f de x, e para diferenciar uma segunda, uma função g de x. Então, eu tenho duas funções, a função 1 e a função 2, primeira e segunda função. A primeira função, ela vai ter uma resposta, o limite, quando o x está tendendo ao número a, ela deu L. A outra aqui, o limite da segunda função, o x também tendendo a deu M. Então, eu já conheço as respostas dessas duas funções. O que eu sei, como é que funciona aqui? Se eu tiver uma soma, o limite da soma, limite de f de x mais limite de g de x, com x tendendo a A, eu sei que o limite de f de x é L. O limite de g de x é M. Então, quando você tem um limite de uma soma, você pode trabalhar com a soma dos limites. Então, assim, ó, limite de f de x com x tendendo a A mais o limite de g de x com x tendendo a A. Então, observe, ó, f de x mais g de x dentro do limite. Eu posso separar em dois limites. Quanto que é o limite de f de x? L. Quanto que é o limite de g de x com x tendendo a A? M. Então, isso aqui é a mesma coisa que L mais M, ó. Então, você só soma os dois limites. Ah, professor, e se fosse menos em vez de mais? Mesma coisa, a diferença é que trocaria o sinal ali. Então, o meu segundo exemplo, que eu vou utilizar aqui para vocês, é com sinal negativo. Então, ó, o limite de f de x menos g de x é uma função menos a outra, mas aqui eu já sei quanto que elas valem. Eu já sei aqui que a minha função f de x vale L. E que minha função g de x com x tendendo a A vale M. Ambas são tendendo a A. Então, a resposta é uma função f de x com x tendendo a A é L. A função de g de x com x tendendo a A é M. Então, a resposta vai ser L menos M. Bem simples essa propriedade. Bem direta também. Ah, professor, se estivesse multiplicando. Mesma história, pessoal. Se estivesse multiplicando, ó. Então, por exemplo, você tem um limite de f de x vezes g de x com o x tendendo a A. Você pode abrir isso aqui em dois limites, ó, limite de f de x vezes x tendendo a A vezes o limite de g de x com x tendendo a A. Ou seja, isso aqui eu já sei quanto vale, ó, o limite de f de x com x tendendo a A vale L. Esse limite aqui vale M. Então, isso aqui seria L vezes M, como está aqui a resposta. Se fosse dividindo, mesma coisa. Então, se você tem um limite da divisão de f de x por g de x com x tendendo a A, primeiro vale L sobre M. Só que aqui teria uma restrição. Lembre-se, não pode dividir por zero. Então, aqui nesse caso, o M teria que ser diferente de zero. Então, desde que o M fosse diferente de zero, isso aqui valeria.
beleza? Então, se a gente fosse trabalhar com potenciação, então aqui, ó, o limite de f de x com x tendendo a a elevado a n. Eu sei, ó, o limite de f de x com x tendendo a vale L. Então, a resposta seria L elevado a N. Então, se fosse ao quadrado, seria ao quadrado. Se fosse ao cubo, 3, seria L ao cubo. L vezes 3. L elevado a 3. E se fosse uma raiz? Mesma coisa. Eu sei que o limite de f de x com x tendendo a vale L. A raiz disso, raiz enésima disso. Tá? Mas aqui tem uma condição. Lembre-se, na aula anterior, nós vimos equações do segundo grau. Então, eu falei para vocês que uma raiz de um número negativo não pode ser colocada, porque daí não existe dentro dos números reais um valor que supra. Por exemplo, raiz de 4, 2. Raiz de menos 4. A gente escreveu lá, não existe valor real. Então, aqui vai ser desse jeito, desde que o número seja positivo, certo? E desde que esse valor não vale, pode ser par ou ímpar, não tem problema, mas desde que esse valor não seja um valor negativo. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, a função. Determine o limite da função. Professor, eu poderia só substituir o x por 3, certo? Certíssimo, mas se eu fosse aplicar as propriedades, num exemplo simples você não enxerga muito por que tem essas propriedades, mas tem exemplos bem complexos de resolver que as propriedades ajudam muito, certo? Então é bem importante conhecer as propriedades. Se eu fosse resolver aqui as propriedades, quais são as propriedades? Ó, eu tenho uma soma, certo? A soma não viram 2 aqui? Então, limite 5 vezes o x, com x tendendo a 3, posso abrir em 2, mais limite de 8 com x tendendo a 3. O que eu tenho aqui agora? Uma multiplicação. A gente não viu na propriedade que a multiplicação, eu posso fazer a multiplicação dos termos? Limite de 5 do x tendendo a 3 vezes limite de x com x tendendo a 3 mais limite de 8 com x tendendo a 3. Ó. Então, aqui nós temos as três propriedades, ó, a constante, a multiplicação e a soma, que é outra constante. Tá? Então, veja ali nas propriedades. Ó. O que apareceu aqui? Ó? A soma. Tá? Antes disso, eu mostrei para vocês o limite de uma constante, a própria constante. O limite do x com x tendendo a é o próprio a. Isso aqui também é uma propriedade. Né? Aqui nós temos, no caso, a multiplicação, que é esse termo aqui. Então, posso resolver direto, posso resolvê-los de modo separado. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Limite de 5x virou limite de 5 vezes limite de x, os dois tendendo a 3, mais o limite de 8. Então, agora, gente, é só aplicar aqui. Ó. Então, a primeira coisa que eu fiz ali, ó, tem uma soma. Abri em 2. Os dois estão tendendo a 3. Aqui tem uma multiplicação. Abri em 2, ó, o limite de 5 vezes o limite de x, ambos tendendo a 3 mais o limite de 8. Então, a gente viu que o limite de uma constante é a própria constante. O limite de x, quando x tende a um número, é o próprio número. Então, aqui vai dar 5, aqui vai dar 3 e ali vai dar 8. Basta que eu resolva isso, né? Então, 5 vezes 3, 15. 15 mais 8, 23. Então, de uma forma bem simples, nós resolvemos aqui o problema. Beleza? Agora, outras situações que vocês podem enfrentar no limite, pode aparecer para vocês, são os limites que envolvam valores infinitos. Como é que funciona isso? Não precisa se preocupar, só tem que entender a lógica, certo? Então, como é que vai funcionar aqui? O que vai acontecer aqui? Os limites do infinito, eles vão trabalhar com valores infinitos. Mas, professor, como assim infinito, né? Vamos imaginar um pouquinho a ideia aqui? Vamos pegar a nossa reta dos números. Então, aqui eu tenho, ó, 0, 1, 2 e 3, tá? Vamos imaginar que aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. Ó, o próximo número seria 4, 5. Esse número pode ir aumentando sem limite. Pode ir aumentando, então, até um valor infinito. E esses números são positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até um valor muito grande, infinito. Aí como eles podem ir diminuindo, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, não existe limite para número. Então ele poderia diminuir infinitamente, então até chegar num valor menos infinito. Então são os dois extremos, aquele valor que a gente não sabe qual é, porque é um valor infinito, um valor que nunca termina, digamos assim. Então assim, o que pode acontecer
é que na matemática, no cálculo, você pode ter aplicações que utilizam termos infinitos. Então, por exemplo, o limite de uma função f de x com um x tendendo a infinito. Aqui na nossa realidade, talvez a gente pudesse pensar assim, o infinito como um número muito, muito, muito grande. Tá? Mas que a gente não sabe exatamente, né? Porque existiriam várias possibilidades de número infinito. Por exemplo, começando com 1, 2, 3, começando com 7. Então você pode ter infinitos números depois de qualquer número. Então você teria infinitas possibilidades. Esse infinito é um termo muito genérico. Por isso que eu acho mais legal a gente imaginar que seria só um número muito, muito, muito grande mesmo. Seja lá qual for. Então, assim, você também pode aplicar o x tendendo a infinito ou o x tendendo a menos infinito. E você vai ter um valor limite. Então, por exemplo, a minha função aqui, ó, determine o limite da função. Então, o que acontece? Limite com x tendendo a 3, x sobre x menos 3. Tá? Então, aqui, ó, o x menos 3, ele está no denominador, ele tem que ser diferente de 0. Então, você sabe que o x tem que ser diferente de 3. Então, como eu sei que vai existir limite dessa função? Bom, agora você já sabe, você tem que testar o x pela direita e o x pela esquerda. Então, assim, conforme ele vai chegando no 3, você tem que avaliar o comportamento para ver se esse valor existe. Porque, assim, você vai dividindo por... não vai dividir por 3. Você vai dividir... não vai colocar o x 3, você vai colocar um valor muito próximo a 3. Então, por exemplo, vai colocar ali 2,9 pela esquerda aqui, tá? Não, pela direita, desculpa. Tudo positivo aqui, porque é o 3. O 3 não tá perto do zero. Então, 2,9, 2,99... e assim vai, ó, 2,999. Conforme mais esse número se aproxima de 3, mais esse número vai tendendo a chegar a zero também, ó. Porque 3 menos 3 dá zero, mas você não vai chegar a ser zero, ele vai se aproximar de zero. Então, pela esquerda, então aqui seria o 3 com um salzinho de menos. Pela esquerda, os números menores do que 3. E agora pela direita. Então, por exemplo, 3,01, 3,001. 3,0001. Cada vez está ficando mais próximo de 3, mas pelo lado direito. A hora que você fizer esse gráfico, você vai perceber o seguinte, que eles vão tendendo para situações diferentes. Conforme o x vai tendendo pela esquerda, ó, você tem um gráfico aqui da tua função. Tá? Nesse gráfico da tua função, se você utilizar o valor para a direita, ele é maior que 3. Esse termo vai ser positivo de baixo. Se você pegar a mesma função y, f de x, e tender pelos valores à esquerda, esse valor vai ser menor que esse. O termo aqui embaixo vai ser negativo. Então, assim, você dividir por um número muito pequeno, o número vai ficando cada vez maior. Lembra daquela tabela que eu mostrei para vocês? Por exemplo, se for só um exemplo assim, para ficar mais fácil. Né? Se o x não pode ser zero aqui, eu posso pegar números próximos de zero. Então, 0,1, 0,01, 0,001, cada vez mais estou me aproximando do zero. Se eu dividir 1 por 0,1, dá 10. 1 por 0,01, dá 100. 1 por 0,01, ele dá 1000. Então, conforme a tua divisão vai tendendo a zero, o teu número vai ficando muito grande. E o nosso número muito grande a gente chama de infinito. Só que se eu pegar os valores menores do que 3, esses termos vai ficar, ó, aqui tá os dois positivos, tá? Aqui é um positivo e aqui é um negativo, tá? Ó, se eu pegar pela direita, os números são maiores do que 3, ele vai ficando cada vez maior, tendendo pro positivo. Se eu pegar os valores menores que 3, essa subtração vai dar um valor negativo. Então ele vai ficando um número cada vez maior, conforme vai chegando no zero, vai se aproximando o número, tá? Então ele vai tendendo para o infinito negativo. Então se você olhar o gráfico dessa função, que eu já peguei aqui pronto do livro pra gente, ó, o 3 é o meu valor que nunca pode chegar, aquele valor definido. Mas conforme ele se aproxima do 3 pela esquerda, ele vai ficando cada vez menor, 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 até chegar num ponto menos infinito. Aqui vai ficando cada vez maior, 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 até chegar lá no infinito. Então, conforme, ó, por um lado ele vai para o mais infinito, para a direita, e pela esquerda ele vai para o menos infinito. Então, esse limite existe? Então, a resposta tem que ser não. Porque pela direita e pela esquerda, um tende a menos infinito e o outro tende a mais infinito. Então, pela esquerda tende a menos infinito. Pela direita, o número tende a mais infinito. Então, esse limite não existe. E agora? Vamos tentar essa função aqui. Ah, professor, essa eu já sei, vai dar igual a do outro porque ela é parecida. Ali, ó, o x vai dar menos 2 mais 2 dá 0, vai ser igual a outra questão aqui, ó, do 3. Não, porque aqui tem um detalhe. Qual é esse detalhe que você viu? Aqui o número está elevado ao quadrado.
Então aqui, você sabe que o x mais 2 tem que ser diferente de zero. Então o x tem que ser diferente de menos 2. Tá? Só que o número ao quadrado, por exemplo, 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado é 4 também, porque menos com menos dá mais. Então, pelo fato de aqui ter um ao quadrado, esse número aqui de baixo do denominador nunca vai dar negativo. Então, se você pegar os números menores do que menos 2, vamos pegar aqui pela esquerda, então. Menos 2 à esquerda e o menos 2 à direita. Então, menos 2,01, menos 2,001, menos 2,0001, menos 2,0001. Teste na calculadora, no Excel, que faltou um zero, né? E veja, conforme você vai se aproximando de 2, esse número vai ficando cada vez maior. Então, ele vai tender a um número positivo, infinito positivo. Por quê? Porque mesmo o x sendo negativo, quando você pegar ali no denominador e elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, os f's de x vão ser positivos e cada vez vai aumentando. Aumentando de forma positiva. Então, aqui ele vai tender a ir para o mais infinito. Se você pegar pela direita, 2,01, 2,001, 2,0001, 2,0001. Conforme esse valor vai se aproximando do 2, esse valor vai aumentando muito, vai ficando um número muito grande. Então, ele também vai tender a ir para o mais infinito. Mais infinito porque qualquer número elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então, essa função, tanto pela esquerda quanto pela direita, eles vão tender para o mais infinito. Então, essa função, ela existe, certo? Então, como ela existe, esse limite dessa função existe. Então, quanto que seria o limite dessa função? Conforme o x tende a menos 2, o limite seria mais infinito. Tá? Então, esse infinito, volto a dizer, aquele número muito grande, né? Porque o infinito é uma coisa que às vezes a gente não consegue imaginar. Um número que nunca terminaria, existiriam várias possibilidades. Então, aqui, ó, nesse gráfico, ó, é diferente do outro. Aqui está o ponto menos 2. Conforme vai indo pela esquerda, ó, vai aumentando, até chegar no mais infinito. Aqui também, ó, vai aumentando, até chegar no mais infinito. Então, os dois estão convergindo, ó, para o mais infinito. Então, esse limite existe. Então, esse limite existe porque pela esquerda tende a mais infinito e pela direita também tende a mais infinito. Então, o limite daquela função, vou chamar de f de x, com x tendendo a menos 2, ele vai tender a mais infinito, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, assim, quando a gente divide por um número infinito, por zero, quer dizer, esse número vai ficando cada vez maior conforme ele se aproxima do zero, até que ele chega no infinito. Então, algumas funções ali que envolvem infinito. Então, por exemplo, limite de x, com x tendendo a infinito. Lembra lá da propriedade. Limite de x tendendo a A com x. Isso aqui é o próprio A. Então, o limite do infinito é o próprio infinito. Se o x vai tender a infinito, o limite vai ser o infinito. Agora, se eu tivesse assim, limite de 2 mais x, com x tendendo a infinito. Como é que seria isso aqui? Troca o x por infinito. Seria 2 mais infinito. Quanto que seria 2 mais infinito? Gente, pensa assim, ó. Tenho 100 zilhões de reais. Vou somar 1 centavo. Vou continuar com o mesmo valor. 1 centavo não vai fazer diferença nenhuma. Então aqui é um número gigantesco. Você está somando 2, vai continuar um número gigantesco. Vai continuar infinito. Tá? Então, uma operação assim que não tem divisão por zero, não precisa se preocupar. Tá? Agora, se eu tivesse aqui, ó, menos infinito, também poderia utilizar essa lógica. Tá? Então, ó, o limite com x. Aqui... Ah, não, aqui, desculpa, só a minha resposta ali. Tá? Então, aqui eu utilizei a resposta. Tá? Então, ó, o limite de x mais infinito de x é mais infinito. E se fosse menos infinito? Então, limite de x tendendo a menos infinito, ou seja, está indo pelo lado esquerdo, de x. Isso aqui seria do mesmo jeito menos infinito. Agora, limite de 8 tendendo a x. Eu sei que o x não pode ser zero, certo? Eu sei que eu dividi por um número infinito. Vamos pensar assim que você tem uma barra de chocolate. Aí eu vou comer ela inteira. Então tem ela inteira. Aí eu vou dividir com mais uma pessoa. Aí eu vou ficar com meia barra. Eu vou dividir com 3 pessoas. Agora o meu pedaço vai ficar menor. Se eu dividir com 10 pessoas, eu vou ficar só com um pedacinho. Se eu vou dividir com 100 pessoas, cada vez meu pedaço vai ficando
menor. Então é a mesma ideia, conforme você divide por zero, o teu valor vai se aproximando de zero, o teu valor vai ficando cada vez maior. Conforme você pega um valor muito grande, ó, pensa assim, ó, 1 divididos por 10, 0,1. 1 divididos por 100, 0,1. 1 divididos por 1000, 0,01. Conforme você aumenta o denominador, cada vez mais esse termo aqui vai se aproximando de zero. Então, conforme seu valor vai ficando muito grande, mais próximo vai ficando de zero. Então, o que é o infinito? Um valor gigantesco. Você tem um valor infinito, ele vai tender a zero. Então, você dividir por infinito, o teu resultado dá zero. Então, o limite de 8 divididos por x. Então, 8 divididos por infinito dá zero. Então, é isso, pessoal. Encerramos aqui esses conceitos iniciais de limites. Espero que vocês tenham entendido bem e na próxima aula continuamos. Então aqui tem algumas das referências que eu utilizei e até a próxima aula. Obrigado!